Olá, meu amigo do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes e te convido para participar da nossa minissérie sobre o livro O Investidor Inteligente de Benjamin Graham, ou Benjamin Graham. Nessa minissérie nós vamos tratar não de uma leitura corrida sobre o livro, mas nós vamos tratar dos ensinamentos que esse livro de 1949 traz e serve até os dias atuais. Então nós vamos trazer ensinamento do prefácio até o último capítulo do livro, possivelmente um vídeo ali por capítulo, mas terá vídeos que cuidará ali de 2 capítulos, 3 capítulos, vai muito da conveniência para o vídeo não ficar muito grande, ficar entre 15 e 30 minutos. Então acompanhe essa minissérie no canal do QG do Investidor aqui no YouTube e também nos siga lá no Instagram, QG do Investidor. Todo dia a gente abre uma caixinha e aí eu te peço licença para apresentar quem é QG do Investidor. Eu sou o Thiago Gomes, formado em contabilidade, especialista em gestão e auditoria e também mestrando na área de controladoria. O QG do Investidor foi formado por um grupo de professores. Nós temos professor doutor em finanças, mestre em administração, especialista em economia, doutor em economia, professores permanentes e professores convidados também, com um único intuito: de mostrar o mercado financeiro da melhor forma, como um investidor inteligente. Por isso que esse livro é a base dos nossos ensinamentos. Não que a gente apenas invista dessa maneira e não especule. Especulamos sim, mas também especulamos de uma maneira diferenciada. Utilizando a metodologia do livro e utilizando a metodologia própria do QG do investidor, nós conseguimos sim alavancar os nossos investimentos, mas de maneira segura e controlada e com o emocional totalmente controlado. Então, meus amigos, após apresentar o QG do investidor, voltamos ao assunto principal. E vai um alerta: nós não vamos te vender nenhum curso durante essa minissérie. Você não verá aqui eu ou qualquer outro professor que venha a participar dessa minissérie falar: compre o nosso curso, olha o curso que estamos lançando. Não terá isso. Essa minissérie é focada 100% em te ensinar. E eu te dou uma certeza: no final dessa minissérie, você será capaz de entender o que é um bom ativo, o que é um mau ativo e por que talvez você ache que a Bolsa de Valores é um cassino. Esse daqui é o livro que nós vamos tratar, um livro muito barato, em torno de 40, 45 reais, você já consegue comprar ele. Indico muito que você compre acompanhar essa nossa minissérie. Como vai ser a metodologia, Thiago, dessa minissérie? Nossa metodologia vai ser o seguinte: eu vou tentar passar o mínimo de slide possível, o mínimo de apresentação possível, e vai ser mais um bate-papo, não é uma aula, é um monólogo praticamente, porque você não vai estar participando, mas você também pode deixar os comentários ali no nosso YouTube, ou também quando a gente abrir a caixinha que diariamente nós abrimos lá no Instagram do QG do Investidor, você pode perguntar por lá. Então, meus amigos, eu já tiro aqui um pedaço do prefácio para poder lhe mostrar que a metodologia de Graham é surpreendente, mas para isso ele teve que seguir algumas filosofias e que depois foram levadas até mesmo por Warren Buffett, que é um dos seus discípulos, né? Que é o rigor e a disciplina aplicada à análise fundamentada. Então, ele foi o pai da análise fundamentalista, considerado como o pai da análise fundamentalista por muitos, certo? E teve um retorno anual médio ali de 20%, quase meio século ali de investimento com um retorno de 20%, é algo muito, muito exemplar, é algo magnífico, tá certo? Então, o que ele fazia? Ele, com base na análise fundamentalista, e a análise fundamentalista ela utiliza de dados financeiros, tá certo? Para poder estudar a empresa, para poder analisar a empresa e saber o valor que a empresa realmente vale, né? O valor justo daquela empresa. Nós temos que considerar que valor e preço é diferente. Preço é aquilo que se pede, aquilo que você paga, mas o valor não. Se você vai fazer uma viagem, você paga um preço, você tira do seu bolso um preço, um número em dinheiro para entregar aqui dali. Mas e o valor que aquela viagem teve para você, junto com a sua família? Por isso que a Mastercard fala: para todas as outras coisas existe Mastercard, porque tem coisas que o valor é muito superior ao preço. E é isso que Graham tentava fazer. Ele tentava identificar empresas que o valor justo, o valor intrínseco da empresa era superior ao seu preço, o valor cobrado. Por quê? Porque em algum momento o mercado ele vai ajustar ou deveria ajustar o valor e o preço, colocar no mesmo patamar. Mas nós também temos empresas que o preço está muito acima do seu valor.
que você está pagando muito mais do que deveria, porque o valor é inferior. É que nem você ir no supermercado e pagar por uma comida ruim, não tem sensação pior. Por quê? Porque você dispor de um preço, você dispor de um dinheiro, você dispor de uma economia para algo que não tinha valor. E aqui nós temos o que Warren Buffett falou no prefácio desse livro. Investir com sucesso ao longo de uma vida inteira não requer um consciente de inteligente estratosférico, uma visão empresarial incomum ou informações privilegiadas. Precisa de uma estrutura intelectual coerente para tomar decisões e ser capaz de não deixar que as emoções corroam esse arcabouço. E essa é a mais pura verdade, você vai ver aqui no acompanhamento dos ensinamentos do capítulo, que você não precisa de uma inteligência superior às outras. Você precisa sim, e existe sim um passo a passo no qual você pode avaliar se aquela empresa é boa ou é ruim. Você não precisa ser um mestre em contabilidade, um doutor em finanças, um doutor em economia. Não, você não precisa nada disso. O que você precisa é saber um passo a passo para poder entender, olha, essa empresa aqui ela está muito cara. Essa empresa aqui, o risco dela é muito grande. Por que eu vou aportar tudo nessa empresa? Por que tudo que eu tenho eu vou investir somente nisso? Por que eu não posso diversificar? Então, isso daqui já é um ensinamento que a gente vê quem é o Warren Buffett. Pare para pensar. E ele segue ainda a dinâmica de Benjamin Graham. E notem mais uma coisa. Além de não ter inteligência superior à dos outros, você precisa ter o emocional. Ele cita a emoção. Por quê? Porque quando o mercado está com um ânimo muito exagerado, as pessoas querem comprar. Porque se o mercado está com um ânimo exagerado, é porque você tem dinheiro no bolso. E se você tem dinheiro no bolso, você quer gastar. E aí você compra coisas com um preço ou com um valor abaixo do preço. Você paga a mais por uma empresa que não é boa. Por quê? Porque você está num ânimo exagerado ali. Mas também quando está o mercado depressivo, o mercado apressado, um mercado triste, um mercado em depressão, em queda exagerada, os ânimos ficam à flor da pele, você fica com medo, o medo toma conta de você, e aí o que você faz? Você vende os ativos que você comprou lá em cima, você pagou um preço superior ao valor. E aí, nesse momento aqui de desespero, normalmente você encontra empresas cujo o valor está superior ao preço. Então, as empresas estão descontadas do seu valor. Elas estão sendo cobrado um preço a menor do que o seu valor. Esse é o momento de comprar. E no medo, você controla a sua emoção e consegue auferir maiores ganhos. E aí vamos adentrar aqui na introdução, né, do livro, no qual a gente tira duas frases importantíssimas, né? O livro ele focará principalmente nos princípios dos investimentos e nas atitudes dos investidores. E a outra parte que eu trago é: para investir de forma inteligente em valores imobiliários, deve estar previamente munido de um conhecimento adequado de como vários tipos de obrigações e ações têm de fato se comportado em condições diversas, algumas das quais você poderá vivenciar novamente. Nessa segunda frase, que foi destacado lá da introdução, a gente percebe lá no seu final a seguinte parte: como vários tipos de obrigações e ações têm de fato se comportado em condições diversas, algumas das quais você poderá vivenciar novamente. O que ele quer falar com isso? Dentro do mercado financeiro é composto por pessoas. Mas tem o Credit Suisse, tem o Banco do Brasil, tem o Itaú, são instituições. Mas essas instituições têm pessoas atrás delas. Tem pessoas tomando decisões. Tem o emocional envolvido. Tem a carga de responsabilidade envolvida. Então, se são pessoas tomando decisões, as pessoas agem, querendo ou não, pela emoção. Todo mundo age pela emoção. Só que tem pessoas que controlam sua emoção, conseguem estabilizar a emoção e deixar o racional agir. E tem pessoas que agem com o racional, mas movido pela emoção. Isso não sou eu que estou falando, gente. É cientificamente provado, é a ciência que fala, certo? Então, como o mercado é feito por pessoas e as coisas tendem a se repetir, uma crise vai se repetindo, a não ser a crise de 2020, que foi a pandemia, que foi algo meio que novo dentro do mercado, mas as outras crises econômicas financeiras, elas seguem um padrão, né? Um padrão de ação daqueles
envolvidos ali dentro do mercado financeiro. Então, nós temos a crise de 2020, que foi uma pandemia. Nós temos a crise do Joel Herdeiro, né, do impeachment da Dilma. Nós temos a crise de 2008, o superprime. Nós temos a crise de 2000, 2002, que foi a crise do pessoal da tecnologia. Nós temos a Grande Depressão em 29. Nós temos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Nós temos essas crises, não é, causada ou economicamente, ou pela parte econômica financeira, ou por uma guerra, ou por uma pandemia, que elas podem se repetir no futuro. Então, o que nós temos que perceber? Olha só, numa pandemia, empresas desse setor tiveram um retorno pós-pandemia desta maneira. E as pessoas não acreditaram em empresas daquele outro setor. Eles demoraram a se reerguer. Olha, uma crise econômica, uma crise dos bancos, aconteceu isso, isso e isso, que foi lá em 2008. Olha, durante um impeachment, o mercado se comportou desse jeito. E a tendência é que isso, em eventuais situações parecidas, similares, essas situações de mercado financeiro aconteçam novamente, se repitam. Por isso que a gente não pode esquecer do passado. E é por isso que ele fala que nós temos que estudar, não é? Ter um nível de conhecimento para ver essas ocasiões pontuais. Outra parte bastante importante é que ele fala do investidor defensivo e o investidor empreendedor, né? O investidor defensivo é a pessoa comum. E quem são as pessoas comuns? O que o QG trata como uma pessoa comum? Uma pessoa comum para a gente é aquela pessoa que vai acordar, vai para o seu trabalho ou para o seu escritório, vai chegar em casa só 6 da tarde, tem que cuidar da família, tem que ter o prazer com a família, tem que sair, tem que viajar. Não é aquela pessoa que tem tempo suficiente para estar o tempo todo olhando, abrindo o homebrook, olhando informações, estudando a fundo para ser um especialista naquele setor, naquela área, naquele tipo de investimento. Então, são as pessoas comuns, a pessoa que não tem tempo para dispor para o mercado financeiro. Como é que ela vai investir? Ela vai investir de uma maneira inteligente, de uma maneira defensiva. Ela não vai buscar grandes ganhos. O que ela vai buscar? Não perder e ter um ganho suficientemente bom ao ponto de ser melhor que a inflação, que é para ela não ter uma desvalorização do seu dinheiro. E é isso que o livro trata. Pessoas comuns, um investidor inteligente, aquele investidor que ele vai dispor de um tempo mínimo para realizar os seus investimentos, para estudar aquela empresa, para você ter noção. Para você analisar a empresa, para você montar uma carteira de investimento, você vai gastar em média ali 6 horas no ano, 6 horas, 8 horas no ano, certo? Depois que você monta essa carteira, esse tempo ele cai para 1 hora no ano. 1 hora no ano. Porque apenas lá, quando lançar os resultados anuais, que você vai estudar novamente a sua carteira, ver se mudou alguma coisa e tudo. Só que como você já tem uma base, você vai apenas saber, olha, eu continuo com esse ativo, não continuo esse ativo, o valor dele ainda está superior ao preço, os dados econômicos, financeiros dele ainda é muito excelente desse ativo, então ele continua. Esse outro não, esse outro sai. Vou procurar outros ativos aqui para compor minha carteira. Só isso. É isso que você vai gastar em média. Não sendo esse tipo de investidor, sendo um investidor empreendedor, você vai ter que ficar acompanhando esse ativo. Então, você vai se tornar especialista daquele setor, especialista do mercado financeiro. Você vai dispor de muito mais tempo. Por quê? Porque você quer um retorno acima da média. Você não quer um retorno apenas para manter o seu padrão e exponenciar um pouco o seu capital. Você quer exponenciar de verdade o seu capital. Então você vai ser um investidor empreendedor, aquele investidor que realmente tem que ler a notícia, tem que estar a fundo nas empresas que ele investe, tem que entender do setor macro e microeconômico daquelas empresas que você está investindo. Então tem essa diferença dos dois investidores. Só que os dois são investidores. Nós não estamos falando aqui de especuladores. E aí vamos falar um pouquinho aqui do objetivo do livro. O erro, prezado investidor, não está nas estrelas e tampouco em nossas ações, mas em nós mesmos. Com relação a 99% dos valores imobiliários, podemos afirmar que, a algum preço, estão suficientemente baratos para serem comprados e a algum outro preço, tão caros que deveriam ser vendidos. E o que o Benjamin Graham quer falar com isso? O que ele quer lhe mostrar é que você tem que assumir os seus erros. Não adianta você parar e falar assim, não, eu perdi dinheiro dentro da Bolsa de Valores, isso é um cassino. Não,
Se você entrar em um cassino, você já vai entrar sabendo que você tem que contar com 80% fator sorte. Os 20% você vai ter que contar com o fator sorte também. Não tem como você ganhar da casa. Você pode tirar ali uma vez ou outra a sorte de ganhar, mas se você ficar lá dentro durante muito tempo, a tendência, estatisticamente falando, é você perder tudo e ainda deixar parte do seu capital lá. Dentro da Bolsa de Valores, não. Você pode controlar esse prejuízo, você deve controlar esse prejuízo, porque você vai errar suas análises também. Tem uma coisa dentro do mercado financeiro que nós chamamos de atos divinos, atos de Deus, que são coisas que você não pode controlar. Você não pode controlar um terremoto. Ah, deu um terremoto na China e quebrou várias coisas lá, as empresas também quebraram, entraram em colapso. Você não vai poder controlar isso. Esse prejuízo que a empresa pegou, você não vai poder controlar. Um maremoto, uma guerra, isso daí são atos de Deus, atos divinos, você não vai controlar, certo? Uma fraude, você não vai controlar. Temos Americanas, quando a gente fazia análise de Americanas, com os resultados que nos eram fornecidos, a gente olhava, a gente viu o quê? Uma boa empresa, o melhor play do setor, entre os seus concorrentes, entre os seus pares, com os maiores investimentos em crescimento, pagamento de dividendos. Então, Americanas era perfeita dentro do setor. Aí houve uma fraude. Está no meu controle isso? Tinha como eu saber uma fraude? Não. Foi um erro meu? Não. Analisando a empresa, seguindo a metodologia própria e a metodologia de Benjamin Graham, a gente achou isso. Era uma boa empresa, mesmo estando dentro de um setor de alto risco, que é o setor de varejo. Mas nós tínhamos que correr esse risco para poder alavancar os nossos ganhos. Então, dentro do setor de varejo, que é uma bomba relógio, por muitos assim considerado, era a melhor empresa. E aí a outra parte retirada foi o quê? Que 99% dos valores imobiliários, podemos afirmar que em algum preço vai compensar você comprar aquele ativo, compensar você comprar a empresa. Por quê? Porque o valor dela vai estar acima desse preço cobrado. É como se você comprasse um carro de alguém que está aperreado para vender. O carro vale 30 mil e a pessoa está vendendo por 20. Você tem uma margem de segurança ali de 10 mil reais. Você vai poder comprar esse carro, trabalhar a venda desse carro para poder vender ali a 30 mil, 28 mil, 29 mil, ganhando alguma coisa. Então, meus amigos do QG do Investidor, o que nós podemos tirar de ensinamento do prefácio, da introdução? Trabalhar o emocional, trabalhar com margem de segurança. Você precisa ter uma margem de segurança, você precisa comprar empresas onde o seu preço está abaixo do seu valor real, do seu valor justo, do seu valor intrínseco. Certo? Isso vai fazer o quê? Com que você tenha uma margem de ganho. Mas trabalhando boas empresas, você sempre vai ter essa margem de ganho. Dificilmente o preço da Coca-Cola chega ao seu valor justo. Ano a ano, os dois são atualizados e você ainda ganha dividendos. Você precisa saber o seu perfil. Se você é um investidor conservador, defensivo, ou se você é um investidor empreendedor, no qual você vai ali dispor de tempo, dispor de conhecimento, estudar a fundo o mercado financeiro, mas cabe os dois dentro do mercado financeiro. E aí o nosso capítulo 1 do livro, ele vai tratar exatamente disso, do que é o investidor e o que é o especulador. Então, meus amigos, uma satisfação enorme estar com vocês. Até o próximo vídeo.